Você cria ou atrai a sua realidade? Essa realidade que você vive hoje, essa realidade ela foi criada por você ou você atraiu essa realidade de alguma forma? Bem, primeiramente, vamos falar sobre realidade. O que é realidade? O que é realidade para você? Escreve aqui nos comentários para mim, eu quero saber. A ideia que você tem de realidade? A realidade é aquilo que é real para você. É aquilo que você vive, que você vivencia na sua vida. Todos nós temos sonhos, desejos, mas não são reais. Nós podemos transformar esses sonhos em realidade, mas nesse momento, a realidade é aquilo que você está vivenciando, aquilo que é real para você. Mas será que a realidade que nós vemos, que eu vejo, que você vê, é a mesma realidade? Ou cada um cria um mundo diferente, cada um tem uma forma, uma visão de mundo diferente uns dos outros? Porque alguns momentos, ao nós interagirmos com outras pessoas, nós não conseguimos entender por que aquela pessoa pensa daquela forma, por que ela fala isso. Por quê? Porque a visão de mundo dela não corresponde à visão de mundo que você tem. Então, para a gente conseguir concretizar um pouco, visualizar um pouco essa conversa aqui que a gente está tendo, eu vou trazer para vocês agora, vou compartilhar uma imagem. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa imagem. Essa é a imagem. Eu quero que vocês olhem bastante para essa imagem. E aí vocês me digam, que objeto é esse? Qual é o objeto que está nessa imagem? Vocês podem perceber que se você estiver olhando, você está do lado direito, olhando para o lado esquerdo, você vai ver você vai me dizer que essa imagem é um quadrado. E a outra pessoa que está no lado esquerdo, olhando para o lado direito, nesse ângulo de visão dela, ela vai olhar e vai dizer que é uma esfera. Aí eu pergunto para você, quem é que está certo? Você ou a outra pessoa? Você que está na direita olhando para a esquerda ou a pessoa que está na esquerda olhando para a direita? Então, ambos estão certos. Não existe o certo nem o errado. Depende muito do ponto de vista de cada um. Entende? Então, é a mesma imagem, é o mesmo objeto, e duas pessoas diferentes, de pontos de vista diferentes, vão ver esse objeto, vão identificar esse objeto, vão descrever esse objeto de formas diferentes. Mas, na verdade, é o mesmo objeto, né? Ele não é, né? Ele pode ser tanto um quadrado, um cubo, ou como ele pode ser uma esfera. E está tudo certo, ambos estão certos, não tem ninguém errado, porque cada um está olhando de um determinado ponto de vista, ok? Como nós vimos nessa imagem, cada um tem um ponto de vista. O ponto é a mesma situação, é aquela imagem, né, aquela imagem que estava ali, e cada um via a imagem de uma forma diferente. Por quê? Porque cada um tem um ponto de vista, é o ponto de onde eu estou olhando, né. Então eu estou aqui, de acordo com esse meu ângulo de visão, eu vejo que é uma esfera, mas se o outro que está numa outra posição, num outro ponto, no ângulo dele de visão, ele vê que é uma esfera. Na real, é uma esfera ou é um cubo? Vai depender do teu ponto de vista, do ponto de vista de cada um. Então, eu trouxe essa imagem justamente para esclarecer, né, o que é um ponto de vista, é do local onde você está. A situação que você está vivenciando vai formar
uma visão de mundo, uma visão de realidade. Vamos trazer aqui um exemplo real, tá? Vamos imaginar que duas pessoas, as duas trabalham no mesmo departamento, na mesma empresa. Ambas pessoas foram convocadas para comparecerem no departamento pessoal da empresa e naquele momento elas tomaram conhecimento que elas estavam sendo desligadas, elas foram demitidas. Então, elas saem dali e cada um vai viver a sua experiência. Então, uma das pessoas vai para casa, fica deprimida, chora, arrasada, o mundo dela acabou, que ela se dedicou tanto àquela empresa, a vida dela era aquela empresa, ela tinha tantos sonhos, tantos planos, né, trabalhando naquela empresa. Então, ela teve aquela situação trouxe para ela uma experiência negativa. Ela tinha uma visão negativa daquela situação. Já a outra pessoa saiu, foi dar uma volta, foi no shopping, começou a pensar e refletir, aí encontrou um amigo, conversou com um amigo e pensou assim: bem, você sabe que pensando bem, isso que aconteceu comigo hoje foi o melhor que poderia ter acontecido nesse momento. Sabe por quê? Eu tenho um projeto de ser empreendedor, de criar uma empresa ou qualquer outra coisa, mas que eu não tinha coragem, eu não me sentia ainda motivado, eu não tinha nem dinheiro. Agora, com essa grana aí que eu vou receber da indenização, eu vou ter a oportunidade de realizar esse meu sonho, ou fazer aquela viagem que eu tanto sonhei. Então, essa pessoa na mesma situação da outra, tendo a mesma experiência ali, o mesmo fato, né? Mas ela teve uma visão positiva da situação. Ela viu aquela situação de uma forma positiva, algo que veio trazer uma grande oportunidade para ela. Então, são pontos de vista diferentes, experiências diferentes que trazem resultado negativo e positivo da mesma situação. E isso todos nós vivenciamos isso no dia a dia, né, na nossa experiência do dia a dia. Nós vemos situações que nos causam dor, que nos deixam triste, abalado, e para outra pessoa não acontece nada. E vice-versa, né? Então, mesmo fato não traz o mesmo resultado para todo mundo, né? Então, para a gente se aprofundar um pouquinho mais, eu vou agora trazer uma nova imagem. Eu quero também que você preste bastante atenção nessa imagem. Essa nova imagem mostra para gente o seguinte: vamos imaginar, tá? A nossa mente, quem nós somos, nossa mente consciente e inconsciente, quem nós realmente somos, nossa personalidade, e do outro lado tem o mundo como ele é, né? Só que entre nós, a nossa mente e o mundo, existe uma lente. Vamos imaginar que existe uma lente. Como no óculos, né? A gente coloca o óculos, a gente enxerga um mundo diferente, né? Porque dentro dessa lente do óculos tem um grau que ajusta a nossa visão. Então, nessa lente, entre a nossa mente e o mundo, existe nessa lente, os graus que estão nessa lente são os nossos paradigmas, as nossas crenças, os nossos valores, tudo aquilo que é de valor que nós passamos a acreditar, recebemos da nossa família, recebemos da sociedade, memórias da nossa infância, lá desde o ventre materno, ou memórias de vidas passadas, memórias que nós herdamos dos nossos ancestrais, porque quando nós fomos formados no ventre da nossa mãe, nós recebemos o DNA do nosso pai, da nossa mãe, e dentro desse DNA do pai e da mãe, eles trazem, né, dos pais, dos nossos avós, que traz dos nossos bisavós, dos nossos tataravós. Então, a gente recebe essa carga genética hereditária também, está nessa lente, faz parte dessa lente. Todos os sentimentos e emoções que nós vivenciamos, que nós sentimos constantemente, aquela mágoa, aquela raiva, aquele rancor, ressentimento, mas aquela alegria, aquela felicidade, aquela confiança, o medo, todos esses sentimentos que predominam o nosso ser, que nós
estamos constantemente sentindo, também está nessa lente. Então, essa lente, ela é formada, a nossa visão de mundo é formada por tudo isso. E cada um tem uma lente diferente. Cada um viveu experiências diferentes, crenças diferentes, valores diferentes, paradigmas, formaram paradigmas diferentes, têm sentimentos e emoções diferentes. Então, essa lente, né, da qual nós enxergamos o mundo, ela forma o nosso padrão vibracional. Nós temos um campo vibracional em volta, em torno do nosso ser, que é formada através dessa lente. Então, cada um tem uma visão de mundo diferente, vê o mundo diferente. Por quê? Porque traz dentro de si, né, padrões, paradigmas, valores, memórias, sentimentos, emoções diferentes e que formam o nosso campo vibracional. Então, essa é uma imagem que eu trouxe para que você consiga entender que a forma conforme você vê o mundo é única e exclusiva sua. Ninguém vê o mundo da forma que você vê. Ok? Bem, essa imagem já trouxe uma outra reflexão, né? Mostrando que o mundo que nós vimos, ele passa através de uma lente, né? Nós temos a nossa mente, né? No nosso ser, nossa personalidade, e tem o mundo. Então, entre nós, entre os nossos olhos, a nossa mente, a nossa personalidade e o mundo, existe uma lente. Vamos imaginar que existe uma lente, né? Nessa lente tem ali as nossas crenças, as nossas experiências, vivências de vidas passadas, de traumas, de ancestralidade, tudo ali naquela lente. E é através dessa lente que a gente enxerga o mundo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa limpar. Se a gente quer mudar a nossa realidade, se a gente quer ver de uma forma diferente, a gente precisa limpar essa lente. É como se a gente estivesse vendo o mundo através de uma janela, só que uma janela suja, uma janela toda manchada, então eu não enxergo as cores, né, reais do mundo que está ali fora, né? Porque existem sujeiras, existem crenças, existem memórias, existem emoções, às vezes aquela raiva, aquele rancor, aquele ressentimento, aquele perdão que a gente que a gente vai carregando aquilo, a gente não solta, não libera, e isso vai criando o quê? Essa lente cria o nosso campo vibracional. Então, esse campo vibracional que é criado através da nossa experiência, que cada um tem a sua, até mesmo irmãos, né, criados na mesma família, tudo igual, tudo existem crenças diferentes, é tudo diferente. Então, cada um é único e exclusivo, com experiências exclusivas. Como a gente viu na outra imagem, né, depende da visão de cada um. Então, não existe ninguém igual, ninguém pensa igual, ninguém vê o mundo, ninguém vive a mesma realidade. Então, existem milhares de realidades, cada um com aquela realidade que pôde criar através desta lente. Então, nós temos essa lente forma o nosso campo vibracional. E esse campo vibracional vai ajudar a gente a, se você tem, né, a consciência de que existe essa lente e que essa lente cria um campo vibracional e esse campo vibracional atrai tudo aquilo que é ressonante com o que ele vibra, então nós podemos, se a gente tem consciência disso, a gente pode mudar a nossa realidade. Agora, se a gente não tem consciência, se a gente vai vivendo a vida no automático, sem tomar consciência dessa lente, de tudo que está vibrando nessa lente, que está criando o campo vibracional, nós vamos criar sempre mais do mesmo. A realidade é sempre a mesma. E vai comprovando as nossas crenças, vai comprovando a nossa história e vai comprovando a nossa mentalidade. Então, quando a gente quer mudar a nossa realidade, né, nós precisamos o quê? Mudar a nossa vibração. E para mudar a nossa vibração, a gente tem que limpar
essa lente. A gente tem que olhar, existem ali, naquele campo vibracional, crenças que não são ressonantes, que são diferentes, né, dissonantes daquela realidade que eu quero viver. Então, existe essa realidade que eu quero viver, ela já existe no campo das infinitas possibilidades, só que ela não vem até mim porque o que eu estou vibrando não está atraindo, está repelindo. Então, eu preciso realmente primeiro fazer uma limpeza dessa lente, limpar o meu campo vibracional, trabalhar esse campo vibracional para que ele vibre em ressonância com a realidade que eu quero, né? E assim nós podemos criar a nossa realidade, mas para criar a nossa realidade a gente precisa trabalhar a nossa vibração. Então, você cria ou você atrai? Você cria atraindo. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue limpar essa lente? Como é que a gente consegue vibrar na frequência daquele sonho, daquilo que a gente deseja? Né? Será que é possível? A gente consegue fazer isso? Pois é, no próximo vídeo eu vou te ensinar eu vou te explicar como é que é esse processo de vibração. A gente vai conversar um pouquinho mais a respeito de como funciona, né, esse campo vibracional e como mudar o campo vibracional, mudar a sua vibração para que você possa atrair, para que o universo possa trazer para você tudo aquilo que você deseja para realizar. Né? Quando a gente está vibrando em ressonância com aquilo que a gente quer realizar, o universo começa a colocar situações, pessoas e tudo vai se juntando para que aquela realidade aconteça. Agora, se eu não faço esse trabalho, se eu não tomo consciência disso, eu vou estar sempre ali no automático, vibrando sempre as mesmas vibrações e atraindo sempre mais do mesmo. Então, a gente não consegue mudar a nossa realidade e realizar nossos sonhos. Então, se você quer, né, ter esse conhecimento, acessar esse conhecimento, quiser descobrir o que você pode fazer para mudar a sua vibração, então, não deixa de estar aqui, né, no meu canal, no próximo vídeo. Então, não esquece, você ainda não assinou, né, não se inscreveu, né, aqui no meu canal, então se inscreve, aproveita agora, se inscreve, clica lá no sininho para que você seja notificado quando eu trouxer o próximo vídeo, tá bom? Então, espero que você tenha gostado, né, que esses vídeos que eu estou trazendo estejam contribuindo, te ajudando de alguma forma, te ajudando a esse despertar da consciência, a tomar consciência da realidade que você quer e também trazer para vocês algumas reflexões para ajudar no teu processo de autoconhecimento. A gente precisa se conhecer. Né? Quando a gente se conhece, a gente sabe o que é que a gente está vibrando. E quando a gente sabe o que é que a gente está vibrando, a gente sabe aquilo que a gente está atraindo, a gente sabe a realidade que estão disponível para a gente. Então, se você quer mudar a sua realidade, mude a sua vibração. Até o próximo vídeo. Gratidão!